do conhecimento humano, se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. Teologia como ciência. Todos nós sabemos que a teologia não é uma ciência autônoma, ou seja, ela se vale de outras ciências para formular e dar estudos e conclusões. Podemos citar como exemplo a filosofia, a antropologia, a sociologia, a geografia, entre outras. Tomemos, por exemplo, os achados do manuscrito do Mar Morto. Diversos profissionais, diferentes áreas do conhecimento foram envolvidos, como especialistas de alta e baixa crítica, química, antropologia, arqueologia, e entre outras ciências, para fundamentar seus elementos e especulações. Desde a primeira vez que o termo teologizada por Platão em seu diálogo A República, onde ele usou para se referir à natureza de Deus, até os dias atuais, com a ampla gama de materiais de teologia sistemática, autores, grandes eruditos, a teologia dense. Podemos mencionar como exemplo o grande apologista Norman Geisler. A teologia é uma ciência que se inicia a partir de perguntas pertinentes a Deus e a sua obra. Existe um progresso no campo da teologia, em que o teólogo busca respostas utilizando seus próprios métodos. Há uma vasta gama de fatores e fontes a serem consultadas. O interessante é que, apesar da importância de outras ciências utilizadas nesse processo, essas não devem ultrapassar a fé e sua relevância questionável. Enquanto alguns relacionam a fé e alcançam seus objetivos, crescendo em seu credo, outros se afundam tanto na sistemática de outras ciências que acabam perdendo de vista o verdadeiro propósito de sua aplicação e função, a fundamentação e a compreensão teológica. A teologia nunca deve ser utilizada para sustentar argumentações de dogmas internos de qualquer instituição religiosa. O único objetivo da teologia como ciência é a fundamentação e dar razão aos achados escritos e tudo aquilo que diz respeito à fé. E a crença que a teologia é uma ciência, pois apresenta características, a sistematicidade e a dinamicidade. Vamos lá, criticidade, o saber crítico, ou seja, sobre mesmo, envolve o conhecimento de Deus, seus campos de atuação, métodos e fundamentações, sem esquecer de suas limitações e objeções. Tem como finalidade discriminar o que é crença comum ou popular e o que é opinião ou argumentação teológica. O papel da criticidade como conhecimento científico consiste em um pensamento crítico que leva o indivíduo a buscar soluções para os conflitos e desafios. Trata-se de construir e reformular sentidos por meio de investigação, argumentos e objeções.
com o objetivo de compreender a realidade e a verificar a veracidade das coisas. Dinamicidade. A ideia de progresso não implica desprezar os conhecimentos que nos antecederam, mas sim construir sobre eles descobertas e reformulações. Trata-se de apresentar novas ideias e concepções sobre temas já abordados ou de reinterpretar uma verdade de forma mais próxima ou precisa. A teologia não é estática, está sempre em movimento. Nossas descobertas podem refutar opiniões antes consideradas coerentes ou verdadeiras. Como ciência, ela está em constante reformulação, maior precisão. O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada, já dizia João Calvino. O fazer teologia está em prática do que teórica. A teologia, ao mesmo tempo que examina, esclarece, expõe, assume um papel ativo e transformador. Examina no sentido de que se aprofunda nos textos originais, em todo tipo de estudo relevante, esclarece as mentes anteriormente cauterizadas pelo embaraço de filosofias vãs e propositalmente distorcidas, expõe ao esclarecer a mensagem de boas novas aos ouvintes. Trata-se de um fundo teórico com pretensões e ações práticas. Eu aprendo e tão logo passo adiante o conhecimento. Quando a mulher samaritana teve seu encontro com Cristo no poço de Jacó, ela ficou tão maravilhada e creu que ali estava de fato o Messias. O que diz a passagem? Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todos as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Essa passagem está em João 4, do 28 ao 29. As palavras da salvação não devem ficar restritas, mas são como água que jorra e limpa os corações. Aplicar a teologia é, sem sombra de dúvida, proclamar com o próprio testemunho vivo, vida e o poder transformador. É declarar as boas novas sem esperar nada em troca, movido por um único objetivo: levar aos homens e permitir que a mensagem do Evangelho lhes cause arrependimento e mudança de conduta. A teologia não muda, mas é um canal, um instrumento pelo qual as pessoas podem se aperfeiçoar e falar de forma mais lógica, consciente, inteligente sobre o plano de salvação. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, e disse-lhe: ide por todo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15.